faz alguns anos, quando eu tinha ido passar uns dias na região rural de Cavalcante, no norte de Goiás. Na época, eu morava em Goiânia, porque assim que terminei o ensino médio, fui estudar medicina veterinária lá na capital. Tinha acabado de entrar na faculdade e quando as férias de final de ano chegaram, resolvi voltar para minha cidade natal e aproveitar para levar comigo 2 amigos da faculdade, o André e o Rodrigo. Eles eram de outra região do Brasil, nunca tinham visto de perto as paisagens de Goiás, com aquelas matas, cachoeiras e sítios isolados. Então aceitei a ideia deles passarem uma semana lá em casa, conhecendo minha família e o que a cidade tinha de bom. Meu avô, o seu Arnaldo Pereira, tinha um sítio meio isolado na zona rural, num lugar bem complicado de chegar. Era uma área enorme, parecia um vale profundo, cheio de morros e trilhas difíceis de percorrer de carro. Naquele tempo, meu avô estava meio limitado, tinha passado por uma cirurgia na coluna e estava de repouso dentro de casa, sem poder se esforçar. Num dia de semana, acho que era uma quinta-feira depois do almoço, ele me chamou e falou algo do tipo: Léo, preciso que você pegue o carro e vá lá no sítio levar alguns sacos de ração, porque o que tem lá já está acabando. Como eu estava de férias e sem pressa, topei na hora. Achei que assim poderia ver a condição dos animais, já que eu estudava veterinária, e ainda mostrar para os meus amigos um pedacinho da vida no campo. Assim que almoçamos, peguei a velha picape S10 do meu avô, carreguei com sacos de ração e chamei o André e o Rodrigo. Eles toparam na hora. Partimos da cidade e em mais ou menos uns 50 minutos, chegamos na entrada da área rural onde ficava o sítio. Dali para frente a estrada era bem ruim, terra batida, estreita, cheia de subida e descida. Tive que dirigir devagar, desviando de buracos e pedra solta. Depois de um tempo, chegamos ao sítio do meu avô. Lá fomos recebidos pelo caseiro, o seu Bento, que trabalhava para o meu avô desde os anos 90, e pelo filho dele, o Pedro, um rapaz forte, acostumado com a lida no campo. Eles ajudaram a descarregar a ração e depois já aproveitaram para cuidar dos animais junto comigo. Eu aproveitei para vacinar, dar vermífugo, olhar o estado geral do gado e das galinhas, aquele serviço todo de rotina. O tempo foi passando rápido e quando vimos, o sol já estava se pondo. Aí, o Pedro me chamou de canto e disse algo mais ou menos assim: Ô Léo, que tal vocês ficarem aqui essa noite? Mais tarde a gente pode sair para caçar javali. Dizem que tem um bando atacando as plantações dos vizinhos. Vai ser legal, seus amigos são da cidade grande, nunca viram isso, né? Eu estranhei, mas achei interessante. Perguntei pro André e pro Rodrigo se eles topavam. Eles hesitaram um pouco, achando que poderia ser perigoso, mas depois de pensar uns segundos, toparam. Afinal, não é todo dia que se tem a chance de viver uma aventura dessas. O seu Bento avisou a gente: tomem cuidado, tem uns moradores por aí falando que tem visto um animal meio estranho na mata. Não sabem se é um javali diferente ou outra coisa, mas dizem que é grande e mais agressivo do que o normal. A gente deu de ombros, mas ficou aquele receio. Mesmo assim, perto das 7 da noite, nos preparamos. Pegamos lanternas, facões, cordas, as espingardas de caça do sítio. E o Pedro e o seu Bento arrumaram para mim, pro André e pro Rodrigo umas roupas mais adequadas, calças e casacos mais grossos, porque dentro da mata faz frio e tem muito mato espinhento. Entramos na S10 e fomos para dentro da mata, até onde dava para ir de carro. O plano era chegar perto de uma lagoa, que era um ponto bom para esperar a passagem dos javalis. O André e o Rodrigo não sabiam nem segurar a arma direito. Então eles iam mais como companhia mesmo,
curiosos com tudo. A gente rodou alguns minutos até o ponto máximo que o carro alcançava. A partir dali, só a pé. Saímos do carro e entramos na trilha noturna. Mesmo com a lanterna, era tudo meio assustador. A mata à noite é cheia de barulhos estranhos, inseto, sapo, grilo, tudo junto, e a gente tentando não fazer barulho desnecessário. Chegamos num lugar onde o Pedro e o seu Bento, que desta vez não veio caçar, ficou no sítio, já tinham construído umas plataformas nas árvores. Eram tábuas pregadas lá em cima, serviam de esconderijo e proteção, porque javali é bicho perigoso. Subimos lá em cima e ficamos esperando. Estava uma noite clara, lua cheia ajudando a enxergar. Devia ser umas 9 da noite, mais ou menos, quando escutamos passos correndo no meio da mata. Os passos vinham da direção da trilha. A gente ficou em silêncio, espiando, sem entender nada. De repente, passou um homem correndo, rápido, parecia desesperado. Seguiu em direção à lagoa e sumiu no escuro. Ficamos nos perguntando o que era aquilo. Pedro disse que não reconheceu o sujeito. Talvez fosse algum caseiro de outro sítio, sei lá. Depois que o homem sumiu, ouvimos um uivo que, olha, só de lembrar eu arrepio inteiro. Era um som horrível, muito estranho. Depois do uivo, silêncio total. Eu até pensei em descer da plataforma para ver o que estava acontecendo, mas o Pedro alertou. Melhor ficar aqui, vai que é algum bicho bravo. Ficamos lá em cima, quietos, esperando. Alguns minutos depois, ouvimos um barulho de mato sendo amassado, como se algo pesado estivesse andando em nossa direção. De repente, a gente vê um javali enorme surgindo no claro da lua. O Pedro me cutucou e disse: Léo, prepara, vou espantar ele para você atirar. Eu me ajeitei com a espingarda, mirei, só esperando o bicho chegar mais perto. Só que quando eu estava quase apertando o gatilho, surgiu, do nada, um animal preto, enorme e muito rápido, que pulou em cima do javali. O susto foi tão grande que quase caí da plataforma. Era uma cena bizarra, parecia coisa de filme. O javali, apesar de forte e perigoso, não teve a mínima chance. O bicho estranho atacou e começou a estraçalhar o porco com uma força inacreditável. Parecia um cachorro gigante, mas era muito maior do que qualquer cão que eu já tinha visto na vida. Nessa hora, meu coração gelou. O André e o Rodrigo ficaram pálidos, não sabiam nem o que pensar. A gente não fazia barulho nenhum, só queria que aquela coisa fosse embora. O tal animal ficou ali, devorando o javali com vontade, fazendo barulhos de mastigação, quebrando os ossos do bicho. Esse momento foi horrível, parecia não terminar. Aquilo não era normal. A gente mal respirava para não chamar a atenção. Depois de um tempo, quando a criatura pareceu ter comido o suficiente, ela se levantou. E aí, quase desmaiei de tanto medo. Era muito alta, devia ter quase 2 metros. Os pelos eram escuros, meio marrons, bem espalhados. Não era um bicho bem formado como um lobo puro. Era uma coisa estranha, misturada, algo que lembrava um bicho e uma pessoa ao mesmo tempo. Os olhos brilhavam num tom esquisito, uma luz amarela, como se refletisse a lua. Ficamos ali, parados, rezando para a criatura não perceber a gente. Mas a nossa sorte durou pouco. O bicho farejou o ar com o focinho levantado e de repente virou a cabeça na direção da gente. Eu pude ver que ele respirava forte, como se estivesse irritado. Foi então que ele soltou um uivo que me deixou tremendo e começou a rosnar com raiva. Ali eu pensei, é o fim, ele vai atacar. O André e o Rodrigo estavam apavorados, eu mesmo não conseguia nem